Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Sejam bem-vindos. Grande André já chegou abrindo a sala ali no YouTube e hoje nós vamos falar sobre o comportamento, né? Sobre os estágios que o nosso ex, né? O ex ou a ex passa quando a gente começa a aplicar o contato zero, né? Então, vou dar as boas-vindas aqui para o pessoal. O Johnny, grande Dr. Johnny. Beleza, meu querido? O Jadson. Olha que maravilha. A Patrícia, que abriu a sala aqui. Oi, Suzy, minha vizinha aqui de São Vicente, ó. Olha que maravilha. Eu sou de Santos, que beleza. A Bia, lá da Austrália. Grande Bia. Minha irmã, não é? A Juliana, que beleza. Sejam todos bem-vindos. A Priscila. Pessoal, sempre uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, ó. Eu tenho recebido muita mensagem, tá? Então, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder, né? Dentro das possibilidades, eu acabo respondendo, tá bom? Então, não é má vontade, não, mas eu sempre volto lá e dou um jeito de responder, tá bom? Eu digo as mensagens que o pessoal me manda, né? Amarildo, impactando vidas e relacionamentos. Ah, que beleza. Obrigado, irmão. Tu também. Pode ter certeza, viu? Pode ter certeza. Que maravilha. Nossa, quanta gente aqui já chegou. Que beleza. Muito bem, galera. Hoje, quem está curioso, né? Nós estamos falando bastante aí do contato zero, porque eu vou falar para vocês. A galera tem muita curiosidade ou dúvida sobre isso, né? Vão colocando de onde vocês são aí também, só para saber quem é da onde e tal. A Bianca que eu falei, a Bia aí, ela lá da Austrália. Já vi aqui a Nunes aqui, ela é de Rio Grande do Sul, Pelotas. Ela não é? O Saulo colocou 2 semanas de contato zero. Cadê? Contato zero mesmo, dois filhos juntos. Tem que fazer. Não só cuidado com os filhos aí, né? Olha lá, Bahia, Cascavel, Paraná, Sertãozinho, São Paulo. Que beleza. De Franca, Piracicaba, Foz do Iguaçu. Ó, Guarujá, pô, o Vando é vizinho aqui também, ó. O Eberton, Suzano, que beleza, Bebedouro. Nunca tinha perguntado, galera. Sejam bem-vindos. Santa Bárbara. Em novembro vou estar lá em Itajaí, lá no sul, Santa Catarina, hein, meu? Vou com a minha família para lá, curtir. Ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém. Muito bem. O Júnior de São Paulo. Olha lá, Júnior. Não, eu vou colocar isso aqui, gente. Olha lá, é isso que eu falo, gente. Segue o padrão, segura a ansiedade que as respostas vão vir. Olha lá, o que o Júnior colocou aqui, olha lá. Lembra quando perguntei para você na live passada, e se ela não desbloquear nunca, o que fazer? Aí eu falei para você, né, cara, você já está pensando no pior cenário do mundo, né? Aí ele falou assim, ó, aí você disse para manter a calma. Pois bem, hoje ela me desbloqueou, e eu sei porque ela viu meu status. Olha só que maravilha. Não é? Que maravilha! Que maravilha. Devagar, cara. Segura a onda aí. A Renata aí, grande guardiã também. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sombrio. Perguntaram aqui se vai ter live em dezembro. Ô, Everton, vai ter live forever, meu amigo. A gente vai fazendo live aí, vai trazendo, traz conteúdo novo, traz novidade, traz as dúvidas, traz as pessoas. A gente vai resolvendo a parada toda aí, meu. Tem essa não. Tá de boa. Não é? Grande Edu, amigo aqui também, ó. Como saber se ela não acha que eu desisti de tudo? Ansiedade a 1000. Meu amigo, ela nunca vai ter certeza se você desistiu ou não desistiu. E o fato de fazer ela perceber que você pode estar desistindo ou desistiu, né, é o que vai gerar atenção. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Sem contato zero, mas ela não me bloqueou. Tranquilo. Tranquilo. Osnei, olha lá, hoje minha esposa me chamou para vir
O Osnei é guardião também, já é guardião de patente já. Hoje minha esposa chamou para vir em casa e comemos um lanche e meu filho está dormindo na minha sogra. E ficamos só eu e ela e a nossa filha. Olha que beleza. Teve uma pequena oportunidade aí também. Se eu bloquear, eu não desbloqueio mais nunca. Ô Paula, ô Paula, ô Paula, vou ter que te dar uma bronca ao vivo, Paula. Não, que isso? Se eu bloquear, eu não desbloqueio nunca mais. Qual que é o nome disso? Por que você faz isso? Orgulho, ego, para, sai, desce daí, meu. Desce daí que isso é só prejuízo na tua vida. Que se você faz isso no bloqueio, desbloqueio, você faz isso em outras coisas também, né? Quando eu falo uma coisa, eu não volto atrás. Não é assim? Diz para mim se você não é assim. Vamos lá. Bom, vamos começar a bater um papo sobre os estágios do contato zero, né? Os estágios do contato zero. Primeiro de tudo, vamos entender algumas coisas, né? Quem não sabe, é aquela famosa história do contato zero, é você se afastar, né? Ter o contato zero raiz aí, para que você segure a ansiedade, porque o que mais é difícil dentro do processo contato zero é a nossa ansiedade, né? É a nossa ansiedade. Então, ó, primeiro de tudo, aí, pessoal, a gente tem que entender que ele ou ela, né, quando saem da relação, quando eles saem da relação, ele ou ela sai da relação, eles não passam pelo processo de perda. Presta atenção, eles até sentem a tristeza da perda, mas eles não passam pelo processo de perda, que é quando a gente passa, quem fica na relação, né? Eu sempre falo isso, tem quem vai e quem fica. Então, quem vai não passa pelo processo de perda. Então, o que acontece? Vamos começar a entender aqui. O que acontece quando a pessoa sai do processo, né? Sai do relacionamento? Ela se sente o quê? No controle da situação. Se sentem mais fortes, entende? Atrativos, seguros de si. Por quê? Fui eu que tomei a decisão. Eles podem até ter dúvida da decisão, mas eles estão seguros em relação a os dois em si. Entende? Vamos supor, vamos imaginar. É a mesma situação de quem joga no cassino. Quem já jogou em cassino aqui? Quando você vai jogar no cassino, ou vai fazer qualquer tipo de jogo que requer algum tipo de skin on the game, tá ligado? Sabe como é que é? Quando você bota a pele em jogo, quando você faz isso, você tem medo, né? Então você vai pro cassino, você está colocando o quê? Dinheiro. Aí você coloca o dinheiro lá, etc e tal. Então, se você perde, entende? Você tem medo do quê? De perder, porque se você perder e não jogar direito, você vai ter um problema financeiro, não é? Agora, vamos supor que alguém chega para você e fala assim, ó, vai lá no meu cassino. Ah, mas eu não sou muito bom de jogar, tá, tenho medo de perder dinheiro. E fala, não tem problema. Sai jogando, se diverte. Se você perder alguma coisa, no final da noite, eu te devolvo. Você vai sair, no mínimo aqui, você sai no 0-0. Aí eu te pergunto, qual é o seu medo de apostar? Vocês estão entendendo? Você não tem mais medo, você acabou de romper a única variável que você tinha, que era o quê? Que era o medo da perda. Você não tem o sentimento de perda. Agora, se alguém vira para você e fala, não, agora é para valer, você vai jogar o teu dinheiro, você tem medo de perder. Então, você muda o estado mental até de ser mais arrojado, até de você dedicar alguma coisa, entende? Então, você começa a ter uma situação completamente diferente. Tudo bem? Então, você que ficou na relação, por outro lado, você está experimentando o sentimento de perda. Você está experimentando isso. Entende? Você está experimentando isso. Então, você tem aquela dor. Aí a gente vai falar sobre várias situações aqui de vocês, tá? Então, isso aí é só para a gente colocar todo mundo no mesmo lugar. Então, tudo que acontece é porque você tem um sentimento de perda, mas a pessoa que sai não sentiu ainda o sentimento de perda. Então, ele está no comando, ele está no controle. O que eu falo muito para o pessoal dentro lá das mentorias, até aqui? Eu falo o que para a pessoa? Você tem que fazer um jeito de tirar a pessoa do pedestal. Você tem que tirar a pessoa do pedestal, tem que tirar esse poder dela. E aí, nós vamos fazer as coisas do jeito certo. Entende? Vamos ver aqui um pouquinho as mensagens aqui, ó. A Priscila, serve para ex também que está no relacionamento rebote? Cadê? Que está no relacionamento rebote? Com certeza, não muda nada.
O Juliano colocou, estou tentando fazer contato zero, já saí de casa, mas volta e meia ela manda mensagem toda fria, mas fica como se estivesse me lembrando dela. Dependendo da mensagem, se você não tem filho, etc e tal, você começa a cortar isso aí, entendeu? Corta, sem dó. Luiz, minha situação é mais complicada. Ela diz que está tão feliz e com liberdade. E por que ela diz? Ela fala isso para você? Fala para as pessoas? Eu vou explicar isso para você, Luiz, agora. Vai passar pelos estágios, principalmente do contato zero, tá? O Saulo colocou, minha esposa está num relacionamento rebote. Lutando não responder, mas ela manda mensagens de coisas reais que não tem nada a ver, só para puxar assunto. É isso aí, vai ter que cortar. A Priscila, serve para relacionamento rebote também? Serve e tal. O Juarez, serve, Priscila, eu passei por isso. É isso aí, Juarez, vai compartilhando já a experiência dele, olha lá. A minha ex está no relacionamento rebote e já está toda torta, né? Obrigado, Juarez, o meu nenhum. Juarez, estamos juntos, tal. Ter medo da fila andar. É isso aí. Ter medo da fila andar. A gente vai passar por isso. Isso são os estágios, pessoal. Vocês vão entender agora, tá? Vamos ver aqui no Facebook, no YouTube. O Eric colocou. O que o Eric colocou aqui? Nós moramos juntos e ela não quer nem conversar. Ué, ela tá te dando um prato cheio de você fazer o contato zero, amigo. Não precisa conversar. Não precisa conversar. Você vai conseguir o espaçamento. Você tem que dar espaço agora. Você não tem que conversar. Conversar não vai resolver. Entendeu? Só que você tem que saber só se posicionar do jeito certo para não mostrar que é raiva, ódio, vingança. Vou fazer com você também, você vai ver como é bom. Essas coisas é criancice, tá, gente? Isso aí é infantilidade. Foge disso aí que não faz sentido, não. Tá? Não faz sentido, não. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, quais são os estágios, tá? Quais são os estágios que a pessoa passa? Quando você entra no estágio zero, estou falando quando você aplica o contato zero, tá? Estágio zero não, contato zero. Quando você aplica o contato zero, você vai fazer a outra pessoa passar por alguns estágios. Lembra que eu falei? Quando ela sai, ela está no controle. Ela sabe que se ela estalar o dedo, você volta. Ela está, inclusive, esperando isso. Então, ela está no controle da situação, porque ela tomou a decisão. Entende? É igual quando temos medos de pedir demissão. Porque o primeiro estágio, quando você tira o pé, você para de insistir, você para de implorar, você para de chorar, você para de ficar atrás, para de correr. Qual é o primeiro estágio que ele passa? Alívio. A pessoa sente alívio. E esse alívio, aí, pessoal, que fala aí, ela saiu, falou que está na melhor fase, etc e tal. Por quê? Porque ela está sentindo o alívio. Esse alívio pode durar 1 semana, 2 semanas, até um pouco mais às vezes. Esse primeiro alívio, essa ilusão, isso é um alívio. Por quê? Porque ela está no comando, ela tomou uma decisão. Eu gosto de dar exemplos para vocês entenderem a percepção. Olha só, sabe quando você vai pedir demissão de uma empresa? Você sabe que não quer, você está aborrecido, mas você tem medo de pedir a demissão, você não sabe o que vai acontecer, é um terreno meio ainda sombrio para você, você não sabe como vai ser depois de ficar desempregado do lado de fora e etc e tal, entende? Aí o que acontece? É a mesma coisa. Quando a pessoa vai sair, ela tem esse eu vou, não vou, e fica o quê? Pensando. Por isso que eu falo, quando tem um rompimento, já foi pensado há muito tempo. Tá? Já foi pensado há muito tempo. Então, é a mesma coisa do nosso emprego. Quando a gente vai pedir a demissão, a gente fica com medo, etc e tal. Mas quando a gente toma a decisão, qual é o sentimento? Alívio, não é? Consegui! Tô livre! Desculpa falar, pessoal, mas é real. Vocês precisam saber o que está acontecendo. Entende? A gente não vai aqui dosar mais ou menos. Entende? Grande Eduardo, mais um guardião da família aí, veterano. Seja bem-vindo também, Eduardo. Então, o que acontece? A pessoa tem esse sentimento do alívio. Tá? Você, em contrapartida, está o quê? Você está em pânico, ansioso, desesperado, cheio de dúvida, tristeza, na solidão, não é? Sentimento de
de dor. E isso é terrível. Eu sei que isso é terrível. Isso é terrível. Entende? Só que o que acontece? Como você está sentindo, está passando pelo processo de perda e não ele ou ela está no processo de alívio, aí o que acontece? É nesse momento que a gente começa a fazer o quê? Tudo errado. Começa a demonstrar isso de forma exacerbada, de forma sentimental. Aí a gente chora, pede, implora, entende? A gente só vai fazer o quê? Afastar. Nós não vamos afetar eles. Por quê? Porque eles estão decididos nesse momento. Por isso que eles saíram. Eles saíram porque está decidido. Entende? E essa aparentemente decisão irreversível... Pessoal, olha para mim agora. Presta atenção no que eu vou falar. Muitas pessoas viram para mim, muitas pessoas viram para mim e falaram assim, Luciano, ele já falou que não quer, que não aguenta mais, que não me ama mais, que não sei o quê, ele já falou. Então, assim, não tem mais volta. Ele está muito decidido. Ele encontra as pessoas na rua e diz que não quer mais, que está na melhor fase. Entende? Ele ou ela. Eles falam isso. Por quê? Porque eles estão vivendo esse momento do desapego, do alívio. Então, é o sentimento. Eles estão certos disso. Só que o processo, a fase, ela vai ter que virar esse jogo ainda. Ele vai passar por outros sentimentos que ele não está esperando ainda. Entende? Só que a hora que você escuta o que eu estou falando. A hora que você escuta isso, você tem a tendência de desistir, parar de lutar e de se desenvolver. Você sabota as suas chances. Entende? Ó, outro medo que você colocou aqui, Nunes, eu não lembro do seu nome, mas enfim, olha lá. O problema é dar tempo para a pessoa e a fila andar. Deixa eu te falar uma coisa, se você não der tempo, a fila vai andar com certeza. Porque sufocar a pessoa só vai validar a decisão dela. E ela vai o quê? Cravar na posição e ela vai embora de vez. Você tem que aprender. Escreve isso aí, pessoal. Escreve isso aqui. Eu já falei isso aqui, mas eu quero que vocês escrevam aqui no chat para ver se vocês estão prestando atenção em mim. Presta atenção. Escreve aí, ó. Eu tenho que aprender a perder para conseguir trazer de volta. Eu tenho que aprender a perder para poder trazer de volta. Enquanto você não aprende o desapego, você vai expulsar essa pessoa da sua vida. Esse medo de achar que a fila vai andar do outro lado é o que vai empurrar a pessoa para outra pessoa. Estão entendendo, galera? Eu não estou acompanhando essa parada aí esses comentários, não, galera. Vocês estão muito rápido. Eu não estou nem conseguindo ler, tá? Vocês devem estar conversando entre vocês aí já. Entende? Ó, eu tenho que aprender a perder para trazer de volta. Olha, agora o pessoal está prestando atenção. Olha. Tá vendo como é bom trazer a galera de volta? Escreve isso daí. Se você não entender, não virar essa chave na tua cabeça, você vai agir tudo no impulso e pelo medo. E não pela estratégia. E por que você age pelo impulso? Porque o teu emocional está o quê? Disfuncional e fragilizado. Por isso que eu falo, para você resgatar o relacionamento, primeiro você tem que resgatar você. Senão não funciona. Entende, galera? Tá fazendo sentido, galera? Sim ou não? Vocês estão comigo? Olha lá, a galera tá escrevendo. Tô gostando. Entendeu? Olha lá, essa parte difícil. Eu fiz isso pelo impulso, pelo medo de perder. Olha lá, tá vendo? É isso que acontece, galera. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, lembrem-se, vocês estão no estado emocional fragilizado. É nessa hora que vocês vão botar os pés pelas mãos, vão agir pelo desespero. O desespero vai te explodir. Entende? Vai acabar com as suas chances. Entendeu? Então veja, mas ele está com outro, ele está com outra. Gente, tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, de sensação de liberdade, mas essa conta ela vem para fechar ali na frente. Vocês não podem ficar nesse desespero. Entende? Estou falando para vocês acalmarem os ânimos, essa ansiedade, porque vocês vão destruir tudo, vai acabar com as chances de vocês, gente. Pelo amor de Deus. Entende? Então ele não vai, ele ou ela não vai se convencer
Porque está decidido. Ele já teve uma desconexão emocional há muito mais tempo do que você imagina. Olha lá, a Cássia está falando, vontade de rir, porque tudo que você está dizendo foi o que eu fiz. Ai, meu Deus do céu. Me dá uma agonia isso, gente. Vocês não têm ideia. Então, não é. Vamos vencer tudo isso aí, galera. Vamos vencer. Então, vamos começar a entender. Primeiro passo é o alívio. O primeiro alívio que eles sentem, ok? As pessoas que saem sentem, é aquele alívio o quê? Da decisão, aquele alívio o quê? De sair daquele sufoco que ele também estava se maltratando. Ele estava se maltratando. Entende? Então, o que acontece? A hora que ele sai, ele fica... ele ou ela, né? Caramba, consegui. Aí começa a viver a vida de doido, né? Aí começam os relacionamentos rebotes, que aí quer viver tudo intensamente. E aquela loucura é ilusão, galera. Para de se impressionar com o que você está vendo. Você está perdendo tempo de fazer um trabalho em você. Para você verdadeiramente chocar a outra pessoa e mostrar, olha, você está realmente perdendo alguém incrível. E a minha fila vai andar. A hora que ele perceber isso, o bicho pega. Por quê? Porque a segunda fase, anota aí, o segundo estágio, quando você começa a aplicar o contato zero na pessoa, é a curiosidade. Por quê? O que será que está por detrás, né? O que terá que está passando com ele ou com ela? Isso é a cabeça dele ou dela pensando, tá? Então, eu sou o cara que saí do relacionamento. Aí eu fui lá e dei o fora, né? Saí. Aí, de repente, eu não recebo contato, a pessoa para de chorar, de implorar, de vir atrás, entende? Aí vai começar a pensar assim, ó, o que está passando? O que será que está acontecendo com ela ou com ele que não está vindo mais atrás? Entende? O que será que está acontecendo? Aí a pessoa vai começar a ficar o quê? Em dúvida, né? Curiosidade. O que será? Por quê? Lembra que eu falei que eles estão no pedestal? Como eles estão no pedestal, eles estão no controle da situação, o que acontece? Eles começam a perder o controle, eles começam a falar assim, tem alguma coisa errada, porque eles estão esperando que você brigue pelo relacionamento. Eles já estão preparados para você vir chorar, implorar, pedir, se ajoelhar, mandar cartas de amor, mandar os amigos falar, mandar a família falar, e mandar recado, e não sei o que, mandar e-mail, entende? Eles estão esperando isso. Por isso que nada disso funciona. Você só repele. Só que isso é a tua ansiedade, porque você está sentindo o sentimento de perda, ele não. Quando você começa a fazer o contato zero, o que acontece? Você começa a inverter o jogo devagar, só que tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Paciência é uma virtude nesse processo. Para de ser imediatista. Aí começa a ficar assim, ó. Eles começam a pensar assim, ó. Por quê que ele não está entrando em contato comigo? Por que ela não está mais entrando em contato comigo? O que está acontecendo do outro lado? Olha a curiosidade ali, ó. Será que eu não sou atraente o suficiente? Será que eu não sou bom o suficiente? Isso é a mente dele bugando ele, tá, pessoal? Ele nunca vai admitir isso, mas eu garanto que isso acontece. Como eu já falei para vocês, já trabalhei dos dois lados. Quem sai e quem fica, né? Aí começa assim, ó. A mesa começa a virar, ele começa, será que eu sou bom o suficiente? Será que... Aí começa a virar uma dúvida. Aí a mesa começa o quê? Começa a virar o jogo. A mente dele começa a se pegar em questionamentos. Aí ele começa a se perguntar, né? Por que ele começa a seguir, aí a desbloquear, aí ele começa a querer ver os teus stories, de vez em quando vê os status, de vez em quando não, aí ele dá aquela sumidinha, aí ele vem, aí de repente você descobre que ele está conversando com algum amigo em comum. Curiosidade. Isso não quer dizer que a pessoa vai voltar ainda, mas ele está o quê? Curioso, ele está passando pelo estágio. Significa que o teu contato zero está começando a surtir o quê? Efeito. Aí a pessoa desbloqueia, imediatamente ele fala assim, bom, agora é a hora, vai lá e manda a mensagem. Pronto, acabou tudo. Ele já teve a certeza, não, tá aqui, tá na minha mão ainda. Aí ele vai lá e pá, se bloqueia de novo. Aí ele vai lá e bum, sai de perto. Aí você fala, ai meu Deus, mas ainda... Ixi, Maria, para, né? Entende?
Então, galera, segura a onda. Ele vai começar a querer entender. Será que ela está fazendo alguma coisa diferente? Ele está fazendo alguma coisa diferente? Será que ele está saindo com alguém? Lembra que aí você vai começar a postar uma hora aqui, uma hora ali, você começando a trabalhar ali as suas redes sociais de forma sutil, leve, por exemplo. Entende? Aí começa a jurar. Aí, se você não quebra o contato zero, você continua pegado no contato zero, o que acontece? Preocupação, terceiro estágio. Aí ele começa a ficar preocupado. Aí essa pessoa começa a ficar preocupada. Ela começa a acreditar que você pode superar, porque até então ele tinha certeza que você não ia superar o relacionamento. Que era só ele estalar o dedo, você vai voltar. Era só ela estalar o dedo e você vai voltar. Você tem que quebrar esse poder. Tem que ter um equilíbrio nisso aí, entende? No início eles acreditavam que você não ia superar. Então, quando ele entra no processo de preocupação, o que aconteceu? Você puxa o tapete da pessoa. Você puxa o tapete da pessoa, a pessoa fala assim, o que aconteceu? Aí ela começa a ficar o quê? Desnorteada. Gente, é muito engraçado. A Renata que está aqui, ela pode falar, né? Ela pode comentar aí. A hora que ela começou a aplicar as coisas, a pessoa ficou desorientada. Ela não sabe como agir mais perto dela. É incrível o que acontece. É incrível o que acontece. Entende? Só que você tem que estar o quê? Firme. Aí o que a pessoa erra? Eu vou ter que falar porque, meu, isso me irrita. Chicote, hein, ó. Tá, vou dar um chicote agora em vocês. Sabe o que acontece? A pessoa está fazendo tudo certo nessa questão de conseguir segurar a ansiedade. Aí você pergunta para ela, e aí, você está se desenvolvendo? De verdade, emocionalmente, comportamentalmente? Você está trabalhando profundamente as suas feridas emocionais, crenças, os problemas, etc, etc, etc? Não, estou esperando. Porque uma hora ele vai me procurar. E eu quero morrer com isso. Vai fazer tudo, né? Conversando, inclusive, uma pessoa hoje, ela estava 20 dias em contato zero. Estava dando tudo certo. Aí ele falou, só que aí aconteceu um evento lá, que ela ficou sabendo, ela ficou com raiva, aí ela chamou ele para conversar, por quê? Porque ela estava com raiva. Aí o que aconteceu? Ela falou, nossa, ele chegou até com um semblante diferente. Ele estava mais calmo, estava mais tranquilo, antes estava diferente e tal. Só que eu fui lá e descasquei com ele. Aí eu falei, você anulou todo o efeito do contato zero anterior. Anulou completamente. Você acabou de pegar ele e falar assim, ó, toque o pedestal. Aliás, pega um pedestal mais alto e fica lá em cima agora. Tá certo? Porque eu estou muito incomodada ainda com você. A pessoa volta a ter o poder sobre você. É um jogo de guerra de poderes, infelizmente, pessoal. É um jogo. Só que você tem que saber jogar, tem que saber dançar essa música. Entende? Você tem que saber jogar essa música, dançar essa música. Senão o bicho vai pegar. Aí o que acontece? Vamos lá. Puxada de tapete, lembra? Então, olha lá. Primeiro estágio, alívio. Segundo estágio, curiosidade. Terceiro estágio, preocupação. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa que ela está fazendo? Que palhaçada é essa que ele está fazendo? E você está trabalhando perfeitamente lá, profundamente, bonitinho. Aí chega uma hora que a preocupação vira, sabe o quê? Medo. Aí começa a dar medo na pessoa. O medo que, de fato, você pode começar a ir embora de vez e ter alguém no lugar. Que está começando, de fato, a te perder. É somente nessa fase que ele vai sentir a perda que você sentiu no começo. Você não pode voltar, não pode entrar em contato, você não pode quebrar o silêncio enquanto você não chegar no estágio do medo. Que a pessoa tem medo de te perder. Por isso que eu sempre recomendo pelo menos 30 dias. Entendeu? Porque você precisa... Aí a pessoa fala, beleza, eu tô fazendo tudo isso. Aí eu vou falar, tudo bem, tá tudo certo, só que lembrem-se que o contato zero, ele é principalmente para você. Tudo que eu tô falando é o que está acontecendo do outro lado. Mas o outro lado é só por uma questão de você ter conhecimento. E poder identificar, provavelmente, um ou outro sinal aí que vai acontecer. Para você ficar com a ansiedade mais sob controle. Mas o contato zero é principalmente para você. Que é onde eu falo de você disparar o teu poder pessoal e fazer sua vida voltar a ser incrível. Entende? Muda completamente o jogo.
Beleza? Então é somente nesse momento do medo que essa pessoa começa a sentir e a experimentar no episódio aí dela, nesse cenário que você criou, o contato zero e a perda, na verdade. Ele começa a experimentar a perda. Por quê? Porque ele perde a segurança que ele tinha. Que antes, quer queira, quer não, ele quer saber o quê? Se você é o plano B dele. Porque se de repente a solteirice não der certo, de repente o rebote não der certo, qualquer coisa eu volto para cá, que aqui é campo seguro. Tal. Então ele vai ficar te mantendo na linha. Quando você faz a pessoa experimentar o medo e a perda, meu amigo, o jogo muda. Só que o problema é você chegar nesse estágio. Se você não está com o emocional muito bem trabalhado, se você não está trabalhando isso, não está com as técnicas certas, não está desenvolvendo as suas crenças, não está ressignificando os seus vícios, trabalhando os seus ciúmes, entende? Trabalhando as feridas e as perdas emocionais. Entende? A Karine colocou aqui, ó. Mas mesmo com outra pessoa, será que ele tem essa preocupação? Você não imagina quanto, Karine. Entende? Isso aí, ó, é peça, é medo que você está plantando em você. Você acha que a pessoa está com outra pessoa, é o fim de jogo. Quem disse? Quem disse? Estou cansado de ver gente que está morando com outra e não tira a hora que começa a ver que vai perder, aí começa a mandar mensagem, aí começa a ficar atrás, etc. Mas tá lá com a outra lá. E aí você vai só administrando. Vai só administrando. Não dá moleza, não alivia a parada, não. Entendeu? É ou não é? Olá, a Renata colocou, Júnior, se você fizer direitinho os 30 dias, é muito bom. É uma desintoxicação sua, galera. Sua, você tem que estar forte, senão você não vai voltar num relacionamento bom. Gente, eu não estou aqui para trazer o seu ex ou a sua ex a qualquer custo, de qualquer forma. Eu defendo relacionamentos e famílias plenas, íntegras, incríveis, extraordinárias. Se é para voltar capenga, é melhor nem desejar a volta. Porque você vai viver o inferno de novo. Não é isso que você quer. Quando você fala que quer reconstruir o seu relacionamento, você não quer reconstruir o relacionamento, você quer reconstruir toda a questão emocional que o relacionamento pode proporcionar e voltar a sonhar e ter as características, as conexões que você tinha antes. Sim ou não? É ou não é verdade? Entende? E tem gente que fala assim, mas eu não sei se eu tal. Amar é uma escolha, pessoal. Amar é uma escolha. Amar é um processo. A gente pode voltar, sim, a amar. A gente pode voltar, sim, a conquistar. A química está dentro de vocês. Entende? Se vocês não tivessem química, vocês não tinham nem ficado juntos. O problema é que a quantidade de problemas de afastamento, de crenças e de um monte de aborrecimento foram suprimindo o que era bom e dando espaço para o que era ruim. A sua conta corrente ficou negativa. E aí você entra no estágio de separação, de abandono, de desconexão emocional. Entende? Vamos ver aqui. A Ana Paula colocou, quando não tem sentimentos mais. De que parte, Ana Paula? Sua ou dele? Luiz Lopes, verdade, Luciano, o contato zero vai surtindo alguns efeitos. Ela me desbloqueou e já olhou meus status. Antes, queria o divórcio e nem queria me ver em todas as formas. Batata, meu. Batata. Entende? Meu, tá bombando os comentários aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não tô acompanhando vocês não, hein? Como adaptar contato zero com filhos em um tratamento de saúde após um transplante? Cara, é adaptar mesmo. Alexandre, você tem que procurar no meu canal, ou no YouTube, ou aqui no Insta, uma live que eu fiz só falando de contato zero, e eu explico um pouco do adaptado, tá bom? Para você poder ter a conexão direitinho lá. Tem conteúdo, pessoal. Navega. Quem quer, corre atrás, entendeu? Então tem conteúdo pra caramba. Eu posto vídeo todo santo dia aqui no canal. Faço live quase todo dia, de meia hora a 40 minutos. Então, vamos lá, galera. Tem que mergulhar, tem que fazer a maratona de vocês aí, não é? Né? E o pessoal que está aí na mentoria também, não é? Cadê aqui, ó? Maria tal. Estou separada há quase 2 meses, mas estou no contato zero, já olhando meus stories. Legal, Maria. O que você precisa? Você precisa desenvolver uma percepção nova dele sobre você.
ele está no fato de estar curioso, curiosa. Mas lembre-se, se ele se reaproximar ou ela se reaproximar, eles vão se reaproximar completamente céticos, que você mudou. Eles vão estar ainda associados dor a você. Se você não tiver uma mudança profunda, genuína e verdadeira, não é da boca para fora, não é conhecimento, entende? Se você não demonstrar isso, você não restaura a esperança no coração dele sobre o relacionamento, entende? Boa noite, o Marcos colocou aqui, ó. Vamos ver. Boa noite, estou bloqueado. Estou bloqueado no WhatsApp há 45 dias pela minha ex. Devo bloqueá-la também? Não precisa. Estava mandando SMS, parei há 15 dias. Ela nunca respondeu. Aí, ó. Não responde, gente. Por quê? Porque ela está esperando isso. Ela não quer, sabe o que? Se eu responder, eu vou dar esperança para o Marcos. Aí ele vai achar que eu estou querendo alguma coisa. Aí que ele vai vir em cima mesmo. Some. Desaparece, amigo. Não precisa bloquear. Vou bloquear ela também. Tem gente que fala para bloquear também. Eu falo, nem bloqueia nem nada. Simplesmente não bloqueia e nem olha. Aí que vai bugar mais ainda. É mais poderoso ainda. Entende? Quando eu que terminei, cadê? Ixi, perdi aqui. Vamos colocar aqui, ó. Quando eu que terminei, depois ele falou que eu merecia alguém melhor. Isso é crença de não merecimento. E o que fazer? Então, depende, é Tita, né? Tita. Depende, Tita. Você falou que é crença de não merecimento. Na verdade, pode ser crença de não merecimento, mas pode ser também um vício emocional seu. Entende? Você inconscientemente pode estar cobrando coisas, carinho ou ausência, de repente, que ele não se sente capaz de suprir. Entende? Então, ele acaba a começar a se inferiorizar na linha do tempo e aí você afeta a crença dele. Então, tem que saber todo o histórico. Não adianta só falar que ele falou isso, isso é crença de não merecimento. Isso pode ser alimentado por uma codependência emocional de um vício seu, inclusive, dependendo da sua história. E aí sim acaba desenvolvendo essa sensação. Ou seja, não há nada que ele possa fazer que vá suprir o seu sentimento de demanda, por exemplo. E aí ele começa a se sentir incapaz. E esse sentimento de incapacidade faz ele se sentir frustrado, ele sai do relacionamento. Tudo bem? Então não é sine qua non, não é 0 ou 1. Existem alguns fatores aí que quando você domina mais essa questão, né, das crenças, etc., do histórico, aí facilita nessa leitura, entende? Vamos colocar, ele fala para mim arrumar outro. Deixa ele. Fala, tá preocupado comigo por quê? Eu tô ótima, fica em paz, né? A Jéssica colocou como fazer contato zero com filhos. Mesma coisa, tá? Procura minha live que eu falo de contato zero, que eu explico como fazer o contato zero adaptado, tá bom? Procura na rede aí, no YouTube e tal, que vocês vão achar. Vamos ver aqui, Luciano, meu esposo não quer falar comigo e nem me ver na clínica. Já viu todos da família, os filhos, mas ele não quer ver. Então, qual o problema? Deixa ele não ver, some. Entendeu? Pessoal, quando vocês estão preocupados demais com o que ele está deixando de fazer, etc, etc e tal, você está perdendo um tempo precioso em dar a volta por cima através do seu desenvolvimento, sabe? E você fica tão focada no que o outro está fazendo que você se anula. E você acaba inconscientemente perguntando, as pessoas ficam sabendo, etc e tal. Não sei por que ele não quer me ver, só me ver, tal, não sei o quê. O que acontece? Você está sentindo o quê? Sentimento de rejeição. Se isso chegar de alguma forma, nem que seja pelo semblante para outra pessoa, você está devolvendo todo o poder para a pessoa. Entendeu? Bom, pessoal, qual é o último estágio? Na verdade, são esses 4. O 5º estágio acontece às vezes, tá? Então, alívio, curiosidade, preocupação, medo, e às vezes, dependendo do nível do contato zero e da forma que a coisa está acontecendo, ele vai lá e entra até em desespero. Esse é o estágio máximo, mas muito eventual, entendeu? Muito eventual. Luciano, me tira uma dúvida. Como ter uma percepção se o seu relacionamento, que não foi rebote, no caso de ter ficado 6 meses juntos e largado agora?
Você pode avaliar também quanto tempo foi, qual era a conexão, os sinais da pessoa, se ela tinha uma conexão muito grande anterior, se foi tudo muito rápido, muito intenso. Tem algumas características. Pode até ser. Isso não quer dizer que vai dar errado, entendeu? Pode até ser. Porque 6 meses é muito pouco tempo mesmo, é muito rápido. Né? É muito rápido. Não é um relacionamento que a gente fala que tem 5 anos, 2 anos. Não quer dizer que o relacionamento de 6 meses não pode ser profundo, tá? Precisaria avaliar várias outras coisas aí. Várias outras coisas, tá? O Felipe colocou como ter certeza que ela está no relacionamento rebote. Não existe certeza no mundo humano, pessoal. Como ter certeza que ela está no rebote? Como ter certeza que ela vai voltar? Como ter certeza? Não tem certeza. Não existe certeza. Não existem garantias. Entende? Você consegue ter o quê? Sinais que ela está no relacionamento rebote. Você vai falar assim, ó, muito provavelmente ela está no relacionamento rebote. Procura também, Felipe, eu falei uma live de 50 minutos só de relacionamento rebote. Eu dou todos os sinais no meu conteúdo lá, tá bom? Então vai lá e procura, porque tem. Tem vários sinais que caracterizam um relacionamento rebote, como, por exemplo, é tudo muito intenso, a pessoa está conectada com uma pessoa que você vê que não casa com ela, não tem nada a ver com ela, você vê que é uma coisa meio desconectada, é muito rápido, a pessoa já começa a postar um monte de coisa, tem vários sinais lá que você pode ter. Ah, mas e se não tiver sinais, quer dizer que não é rebote? Não necessariamente, depende das condições que ela tem. Às vezes a pessoa tem medo de expor, entende? Tá bom? Vamos ver aqui no... ela é muito orgulhosa. Eric, quando a pessoa é muito orgulhosa, o que acontece? Ela tem dificuldade em acreditar que as coisas podem ser diferentes, né? E ela tem o orgulho lá, muito teimosa, etc e tal. Então, para você mudar isso, você vai ter que ter mais paciência ainda, mais consistência, profundidade, para que a pessoa realmente entenda que, por repetição, você inunde o sistema dela, que de fato essa mudança é algo muito forte, entende? Aí você consegue reverter. É um pouco mais detalhado, né? Cara, essas dicas servem para namoro curtos, tipo o meu, que durou 6 meses. Depende da intensidade. Entendeu? Depende da intensidade. Depende da intensidade. Serve para quem teve sentimentos, claro, sempre, né? Duro é saber que teve sentimentos em 2 anos e meio. Duro é saber se teve sentimentos em 2 anos e meio. Eu não entendi muito bem aí, mas tudo bem, né? Muito bom. Quando ela é bipolar? Quando ela é bipolar? Cara, você tem que mapear isso aí, né? Bipolaridade é diagnóstico psicológico, né? Aí é uma coisa que você tem que olhar, tá certo? Luciano, ela me deixou. Temos 2 filhos, conversamos bastante ainda. Mas semana passada fiquei com raiva e bloqueei. E agora, o que eu faço? Olha lá, tá com. Lembra que eu falei para vocês? Olha que interessante, né? Quando eu fico com raiva, olha lá, ele foi lá e bloqueou. Aí a pessoa, você saiu e foi lá e te bloqueou. Ela tá com raiva. Se tem raiva, tem conexão emocional, por mais que você não seja boa ainda, entendeu? Então você tem que esperar estar no estado neutro. Você vai ter que desbloquear, entrar num processo de contato zero, entrar num autodesenvolvimento, saber lidar com os sinais que ela vai dar, se aproximar na hora certa. Tem um caminho para você fazer aí, meu amigo. Mas é possível, claro que é possível. Entende? Hoje, 9 dias de contato zero. Tá só começando, hein? 26 anos de casado. Será que acabou os sentimentos? Muito difícil, cara. Muito difícil. Muito difícil. Luciano, como saber se a minha ex está fazendo contato zero comigo? Não. Quem sai não faz contato zero. Marcos, presta atenção. Quem sai não faz contato zero. Quem sai está evitando. Entende? Quem sai não faz contato zero. Isso é um erro, inclusive. A pessoa fala assim, não, eu vou sair e vou fazer o contato zero. Ué, se você saiu, quer voltar, está fazendo contato zero para quê? Teoricamente, a pessoa tem o poder, né? Saiu, me arrependi, vou lá, vou me retratar e vou repor o meu relacionamento. Entende? É o contrário. Nós estávamos namorando há 5 anos. Ela terminou outras. Eu fui atrás.
Ela voltou. Então, porque foi coisa... Isso não quer dizer que às vezes atrás não funciona? Às vezes funciona, mas normalmente é um tiro no pé, porque vocês vão reatar pelo motivo errado. Isso que é um problema, entendeu? Luiz, ela diz para minha mãe que tem pena de mim. Cara, você entende? Olha a percepção que ela tem, meu. Luiz, você tem que fazer a tua vida explodir, amigo. O foco é em você. O foco é em você, entende? O Eric colocou, já tem mais de 30 dias que nós não conversamos. E ela é muito orgulhosa. E o que fazer quando ela é orgulhosa demais? Então, foi o que eu expliquei aí. Você vai ter que ter mais paciência. Se ela ainda não desbloqueou, tem que saber se ela está no estado emocional direito, aí você vai ter que fazer a reaproximação do jeito certo, entendeu? Não vai chegar querendo reatar, porque ela vai sair correndo de você. Se você botar ela contra a parede, ela espana. A hora que você botar contra a parede, ela escapa. Você não pode botar contra a parede. Você tem que saber chegar pelo lado emocional, não pelo lado racional. É estratégia, galera. Você tem que saber estratégia. E não estou falando só estratégia de sedução, de paquera, né? Estou falando do mundo emocional e comportamental, tá bom? Beleza? Entrar em rebote. Quem é que falou isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu achar aqui. Eu perdi ela, estou no contato zero. E se eu der o rebote para causar ciúmes? Nossa! Não, cara! Não, não, não. Não fica numa doideira dessa, principalmente se for casado, né? Você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de você entrar para fazer ciúmes de propósito por dois motivos, tá? Dois motivos. Se você fizer para fazer ciúmes e a pessoa perceber, cara, acabou, hein? Você vai ter um problema bem sério. E o segundo motivo é, cara, se você está entrando num relacionamento para fazer rebote para outra, a minha pergunta é justo com essa pessoa? Ela está sendo usada. Eu não acho legal. Estou sendo bem honesto, tá, galera? A gente tem que pensar que são tudo gente, né? Tudo pessoas. Então não usa. Ou então você tem que ser muito claro com a pessoa. Falar, não quero nada com você. Não, seja muito claro com isso. Não faz isso, não. Porque senão você não está sendo justo, entendeu? A pessoa tem sentimento. Ela pode, de repente, começar a se apaixonar por você. Aí você fala, aí a outra começa a assinar e fala, agora não quero mais, não, porque agora minha ex vai voltar para mim. Percebe, pessoal? Toma cuidado com isso, tá? Não faz isso, não, bicho. Se é para fazer, para sair, pode sair, etc e tal, beleza, mas, entendeu? Mas não faz isso para o fim dos ciúmes, tá? Vamos ver, última pergunta, pessoal, para a gente encerrar aqui. Vamos lá. O Alex colocou, vai ficar com a consciência pesada depois se a pessoa for uma boa pessoa. É isso mesmo, né? O Raimundo colocou, Luciano, minha ex está puxando conversa comigo. Estou tentando fazer o contato zero. O que fazer? Dependendo da fase que você tiver, se ela não tiver num determinado estágio, você vai sair. Você vai ter que sair, vai ter que evitar, entendeu? Não precisa nem ignorar na rispidez, mas vai ter que segurar, cara. Enfim, é aí que eu falo, precisa ter todo um histórico, você precisa construir isso dentro, né? Quando você sabe todos os elementos, aí você sabe, cara, agora eu vou ou não vou? Fico ou vou? Quebra o contato porque ela quebrou e é legal, bacana. Ou será que eu tenho que agora dar um corte ainda mais forte porque eu tô servindo só de tampão emocional dela, para ver se eu tô ainda no jogo dela, para ver se eu ainda tô no controle dela, entende? Você tem que considerar isso daí. Franz colocou, legal, obrigado. Fui casado por 28 anos. Então, Franz, veja, dependendo de quanto tempo você tiver separado, você pode usar de alguns artifícios que eu ensino com mais profundidade, que é, por exemplo, um ciúmes disfarçado, você pode provocar de forma sutil, subliminar, que vai gerar uma fantasia, mas ela nunca vai ter certeza, e isso vai gerar toda uma reação química dentro dela, entende? É mais inteligente. Só que você tem que construir isso, não é uma coisa assim, bum, abrupta, entendeu? Última, hein? Última. O contato zero, no meu caso, limitado, é libertador. Quando conversamos sobre divórcio pessoalmente, concordei com tudo. Certo, né? Certo, Karina.
certo? Você não vai criar atrito, você tem que ganhar tempo. Se você puder ganhar tempo, você ganha tempo. Concordar com tudo em termos, tá? Deixa eu corrigir o que eu falei aqui. Quando vai entrar no processo, na parte jurídica, você vai concordar com tudo em termos, né? Desde que você, dentro do processo jurídico, não esteja sendo prejudicada, né? Mas você vai fluir a conversa, entendeu? Né? Deixa eu corrigir aqui, porque senão depois fala assim, não, dá tudo para ele, fica sem nada, né? Vai que o negócio, o cara não quer mais nada mesmo, você sai prejudicada. O negócio é não criar atritos, é fazer a coisa evoluir. Se vocês puderem, ganhem tempo. Como assim, Luciano, ganhar tempo? Eu falo muito para ganhar tempo, para dar tempo de você passar, por exemplo, pelo processo, que nem os guardiões lá estão fazendo uma mentoria de 8 semanas. Aí eu falo para a pessoa, a pessoa fala, mas agora estou me sentindo melhor, tal, eu falei, não faça nada. Procura ganhar tempo, pelo menos 2 meses. Porque a hora que terminar todo o processo, todo o conteúdo, você vai ter uma clareza muito grande de como agir, o que fazer, qual a sua decisão, tudo direitinho. Então você tem que ganhar tempo para você ter essa clareza, para você ganhar essa clareza. Você merece isso, entendeu? Tudo bem, Karina? Soube que estava com uma outra mulher e não deu ideia. Daí ele postou uma foto na rede social e pulou aqui. E após a postagem me mandou mensagem 4 dias direto. Ele sempre manda mais mensagens mesmo, falando dos filhos. Continuo sem falar de absolutamente nada. Senti que ele está procurando mais. Até me ligou agora à noite. Karina, tem que apavorar, meu. Só que você não, pelo amor de Deus, não erra. Você está começando a aquecer o cenário, tá? Não sei quanto tempo você está, qual é a condição, se você vai ter que ficar mais tempo ou menos tempo, mas não erra. Você está começando a trilhar um caminho aí, entendeu? Não vai errar, hein, meu? A Jéssica colocou, os Guardiões é um curso? Na verdade, é assim, ó. Os Guardiões é todos nós. Nós somos uma família de guardiões da família, tá certo? Nós somos aqui a nossa família. É que eu chamo de guardiões todos vocês, os guardiões de veteranos de alta patente, é o pessoal que entra na mentoria, né? Que entra na mentoria para poder desenvolver tudo isso, sabe? Tá bom? Ai, entrou um elefante no meu olho, galera. Afe Maria. Pelo amor de Deus, socorro. Nossa Senhora. Sabe, quando é ao vivo, acontece essas coisas aí. Tá bom? Olha lá, o Juarez, o Saulo falou pro Juarez aqui, ó. Ela pediu divórcio, Juarez. Ou postou em relacionamento sério. Aí, olha, Juarez. Juarez é um guardião veterano, galera. Olha a nobreza do cara. Não dá bola, Saulo. Tenha paciência. Isso é poder emocional. Pelo amor de Deus. Cara, eu tô muito orgulhoso de vocês, viu? A galera aí tá arrepiando, meu. Só resultado louco. Olha lá, o Alex colocou aqui, ó. Cadê? Que a esposa tá dando um monte de desculpa só para ficar entrando em casa. Isso que já teve vários altos e baixos, né, Alex? Ela já ficou estressada, já ficou com raiva e não sei o quê, aí amaciou, agora ela tá passando por todos os processos, né, que nós estamos colocando ela. Entendeu? Que maravilha! Olha lá, o Juarez falou, tô entendendo tudo. Tá, mano, vai arrepiar, cara. Vai conseguir, meu amigo, você vai conseguir, é só uma questão de tempo. Guardião vai veterano, daqui a pouco nós vamos fazer um comitê de guardiões dentro lá da mentoria para dar suporte para os outros. Que louco, né? Aí a Karina colocou, esqueci de falar que no dia seguinte ele foi no meu consultório falar sobre documentos de divórcio. Tratei ele normal. Até deu risada, né, Karina? Olha só, esse é o grande lance. Por mais que a situação seja crítica, quando você começa a retomar, você começa a se sentir diferente, entende? Você começa a ter o controle emocional. Você ri por dentro mesmo. Só que isso tem que ser muito bem enraizado, né? Tem que ser muito bem sedimentado para você não ter problema. A Maria colocou, estou dormindo à base de remédios. Não, Maria, pelo amor de Deus. Não precisa ser assim, entendeu, Maria? Não precisa, gente, não precisa. Não estou falando que você tem que largar da noite para o dia, isso aí quem faz, você está tomando remédio, é porque tem orientação médica. Mas eu falo para vocês, é totalmente possível. A gente, quando resolve o problema emocional, as pessoas voltam a dormir, as pessoas voltam a ter paz, cara. Paz, entende?
Tem um aluno nosso, um cliente, né? Ele estava falando isso, ele falou, cara, eu estava dormindo 2 horas por noite, 3 horas por noite e tal. Eu falei, agora? Ele falou, puta, agora eu durmo que nem um bebê. Nunca mais esqueci o que ele falou, né? É muito louco, gente, é muito louco. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se eu falei que era a última, eu não consigo parar de responder as perguntas de vocês. Vocês querem parar de perguntar, por favor? Que eu preciso dormir? Eu sou viciado em responder pergunta, preciso me tratar. Vocês ficam colocando aqui, ó, eu fico louco, eu quero continuar ajudando, gente. Vocês param com isso, tá certo? Olha lá, e quando a família blinda a pessoa, cara, continua fazendo o seu trabalho de se transformar, que eu vou falar uma coisa, quando você se transformar de uma forma consistente, até a família dela muda de opinião. Até a família dela muda de opinião. O que você não pode é se dar por vencido, senão você botou o controle deles sobre a sua vida. Eles controlam você. Desiste não, meu amigo. Acha um jeito de contornar. Tá de frente para uma parede, para uma pedra, você vai ter que tomar uma decisão. Desistir, passar por cima, por lado, por baixo, arranjar uma britadeira, explodir essa bagaça toda. Não é? Mas assim, se é o que você quer, meu amigo, não desista. Nunca desista do que você mais quer na vida. Assim. Não estou falando de uma pessoa. É a realização, às vezes é a família, você não vai abrir mão. Eu sempre falo, não abre mão. É muito fácil, pessoal. É muito fácil. Entende? Eu vejo muito, nada contra, tá? Não quero falar mal, mas não é o meu valor. É muito fácil virar para vocês e falar assim, cara, eu te ajudo. É muito fácil. Eu te ajudo a ter um emocional extraordinário. E, ó, quer saber? Vira a página. Tem gente que te merece. Você merece coisa melhor, etc e tal. Isso é fácil falar. Desistir sempre vai ser mais fácil. Entende? Só que é o que você tem no coração. A sua família, de repente, é um valor, assim como é para mim. Eu vou lutar, meu. Eu vou lutar. E eu luto pelas famílias aqui. Pode acontecer de, no final, não dar certo. Mas, cara, você vai ter certeza que você lutou ali aquela batalha, cara. Entendeu? Com suor, sangue, com tudo, cara. Você vai ter paz no seu espírito, saber que você fez, de fato, o seu melhor. Por isso que eu falo, quando você despertar o seu poder, que é o que acontece, não abandone o barco agora. Que agora a hora que você vai começar a reverter, não é o casamento, é a sua vida, cara. Entende? É a sua vida. Olha o que o Juarez colocou, o nosso guardião veterano aí também. Olha lá. O meu emocional está ficando extraordinário. A pessoa acorda, ela tem vontade de rir sozinha. Quem que não quer ficar perto de uma pessoa que está bem assim? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Ela não vai te responder, Denilson, é hora de sumir, amigo. Desconecta, descola. Enquanto você fica tentando, ela tá onde? No pedestal, ele tá desesperado, ele quer falar comigo. Ai, deixa ele lá, assim, uma hora eu ver que eu vou falar com ele, eu falo com ele, entendeu? Cadê? Contato zero, amigo. Some, meu. Bota ela no alívio, bota ela no alívio, depois o quê? Na curiosidade? Depois aonde? Na preocupação? Depois aonde? No medo. Pavor. Ó, nossa, Vanessa, beijo aí, pessoal. Beijo para a Vanessa aí, ó. A Vanessa colocou também, ó, estou me sentindo no meu melhor momento. E ela, 3, 4 semanas atrás, ela pode falar, 3, 4 semanas atrás aí, ela estava aí também num problema. Mérito seu, você decidiu passar pelo processo. Uma cliente aí que gente, é top, cara. Ela fala, não tô bem, mas eu vou vencer. Não tô bem, mas eu vou melhorar. Não tô bem, mas agora eu tô bem, agora eu tô bem. Eu falei, não fala mais que não tá bem. Aí eu dava umas puxão de orelha nela que era brincadeira, né, não é? Gente, é muito legal ver vocês assim, cara. Muito, 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 muito. Eu fico feliz demais. Todos vocês. Ó, a Renata aqui, ó. É maravilhoso mesmo. Tá vendo? Pessoal, todo mundo pode. Todo mundo pode. Quem que perguntou? Ah, a Tita perguntou. Como faz para entrar na mentoria? Tita, acompanha aqui as redes sociais, tá? Semana que vem vai ter um evento gratuito que eu falo aí, eu faço 4 episódios gratuitos e aí muitas vezes ali eu já explico para quem quiser, de repente, entrar na mentoria, porque eu abro de vez em quando a mentoria. Porque a mentoria é a mentoria mesmo. Eu faço encontros ao vivo, eu respondo perguntas, eu faço acompanhamento do grupo, entendeu? Então eu tenho que abrir e fechar para poder acompanhar, senão eu não dou conta, né? Porque sou eu mesmo que respondo, não é ninguém, não.
Sou eu que estou junto com a galera, sabe? Eu gosto de estar perto. Então é mó legal, porque isso, além de tudo, vai cada vez tendo mais cases, mais coisa, mais tudo. É muito bom, sabe? Luciano, como devo agir quando meu esposo sai da clínica, pois temos 2 filhos e que conversa, pois temos que conversar. Conversa só sobre o filho, ponto final. Não dá mais moleza. Já tô vencendo. É isso aí, Vanessa. Que espetáculo. Estão. Muito bem, galera. Chega. Tá uma delícia conversar com vocês, mas não dá mais, tá bom? Eu adoro. Amanhã a gente se encontra de novo aqui. Não sei qual é o tema que eu vou fazer ainda, mas tamo junto. Beijo no coração e até amanhã. Valeu!